Graça e paz. Estamos no terceiro vídeo de nossa segunda aula, Ética Cristã. Entendendo que os limites para a prática das relações sexuais foram restringidos ao casamento, a gente deve seguir na compreensão de que as verdades elas devem ser faladas para que não haja erro e de forma preventiva. Então eu terminei o segundo vídeo mencionando algumas perguntas. Eu quero retomar agora aqui falando delas. Primeiro, a masturbação é aceitável? Né? É o estímulo sexual de forma individual. A masturbação masculina quanto feminina. Isso é aceitável? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 a 27 vai falar sobre essa imoralidade, né, que o ser humano começa a praticar, né? E aqui eu vou ser bem claro em dizer para vocês, afirmando que não é aceitável em maneira nenhuma, nem para um casal em que um cônjuges se absteve do sexo, talvez por enfermidade ou um outro motivo, né, mas por tempo pré-determinado, isso não justifica a prática da masturbação. E isso implica em questões espirituais e emocionais, né? Causa frustração, causa tristeza individual. Quando a pessoa está nessa prática da masturbação e às vezes se estimula com a imagem de uma mulher ou a menina de um homem, né? E isso vai causar um transtorno espiritual muito grande, né? Além do que uma prática pecaminosa, tá bom? Né? O estímulo a essa atividade totalmente irregular. Muito bem. Existe a chamada poluição noturna, que é um escape normal dado pelo próprio Deus para isso. Eu preciso, aí é o homem alegando, eu preciso me masturbar porque me causa dores e tudo mais, mas já existe o escape natural feito pelo próprio Deus. E aí você vai trazer alguns argumentos que caem por terra, por quê? Porque algumas consequências de tais dores aí é porque foi estimulado, né? Enfim, eu não vou registrar aqui os comentários desse vídeo, não. Eu preferia falar pessoalmente que fica mais fácil, tá? Mas, assim, de antemão, não tenho que... E me posiciono como líder das Assembleias de Deus de Teresópolis, eu não admitirei de forma alguma. Você imagina você orientar para o teu liderado? Não, quando você tiver a prática da masturbação, canta um hino. Olha a incoerência. Mas nem isso a pessoa vai conseguir fazer. Sabe por quê? Porque é uma prática totalmente incondizente, uma prática pecaminosa. Tá? Então, existem consequências e desdobramentos para isso. Eticamente falando, deve ser ensinado, né, nos limites da Bíblia Sagrada. Está errado. Está errado. Tá? Sexo antes do casamento pode? Mas e se eu casar com a pessoa? Né? Sempre tem aqueles argumentozinhos sem vergonha, né? Não, eu estou numa atividade ativa, sexualmente falando com minha namorada, mas eu vou me casar com ela. E aqui você tem que ter muita atitude para ensinar, porque essa garotada aí tem argumentos, e não é só garotada não, marmanjão já adulto, já cascudo, já tem argumentos assim totalmente é, banais, argumentos fúteis, né? Então você vê que as pessoas, para justificar a sua prática pecaminosa, né, ela tenta trazer argumentos fora da Bíblia, mas pela Bíblia Sagrada você vai ver que a prática do sexo antes do casamento se chama fornicação. Fornicação leva ao inferno. Não sou eu que estou dizendo. A prática vai levar ao inferno. Se Cristo vier hoje e a pessoa está com tal prática,
a masturbação, vai para o inferno. Sexo anal pode? E o oral? Bom, eu mencionei rapidamente que sodomia tem um significado. Só vendo no dicionário Aurélio, não está na Bíblia não. Vai lá, ver o significado claro. Sodomizar é a cópula anal. É óbvio que não pode ser admitido em nenhuma circunstância, nem entre homens ou entre mulheres, e nem entre o casal, homem e mulher. A cópula anal é imoralidade, é perversidade, né? Além de, voltando ao que eu disse, de ser um órgão excretor apenas para expelir fezes, né? Então, assim, não vou ficar batendo essa tecla não, porque a gente cria muita. Eu não vou criar materialidade em vídeo aqui para pessoal aí de repente aí cair na mão de alguém e ficar me atribulando. Isso deve ser ensinado dentro da igreja, né? Ensinado com a participação até de pais, toda a igreja a aprender. É claro que vai ter alguém que vai ter constrangimento ou de ensinar ou de ouvir, né? Mas com cautela e escolhendo as palavras certas, mas sendo bem claro, não tem que ensinar, não deixe de falar a verdade, tá? Por necessidade física, justifica o sexo? Não, eu preciso, porque senão eu vou morrer, me dá dores abdominais, que eu estou vendo que de repente vai virar para o homem, né? O esperma vai virar coalhada, né? A mulher falando, vai. Enfim, argumentos, né, que vão dizer que por causa de questões físicas não tem validade, né? Ninguém, como eu falei antes, ninguém morre por falta de sexo. Morre por falta de água, morre por falta de comida. Agora, por sexo, ninguém morre, não. Tá ok? Vamos lá. Casamento é entediante, sexo carece de variedade. Ah, me casei, tô há 15 anos com a mulher, mas eu preciso variar um pouquinho, né? Preciso incrementar a relação ou ir buscar fora, né? Uma aventura para tentar dar uma apimentada. Tá errado. Esse tipo de argumento é outro tipo de retórica falível, né? Você, né, primeiro, quando você casa por afinidade, bom relacionamento, porque ama, porque quer conviver com aquela pessoa para o resto da sua vida. E como consequência disso, vem o sexo, né? Então, deve haver a mutualidade e o respeito com relação à fidelidade. Fidelidade, né? Marido de uma só mulher, mulher de um só marido, tá? Não tem que ficar questionando isso não, tá? Então, aqui sobre esse negócio de variedade também não é falível. Muito bem, vamos então para o terceiro assunto, que é o casamento e divórcio. Eu quero deixar bem claro o seguinte, sobre esse assunto, eu tenho a minha opinião formada e enquanto líder das Assembleias de Deus, um dos líderes da Assembleia de Deus de Teresópolis, eu sei como lidar com o rebanho, né, em que eu tenho a responsabilidade. Mas posso divergir de algumas outras pessoas, de pastores, de outros teólogos. Mas não significa que eu tenho que abrir mão porque os outros se diferenciam dos meus argumentos. Você aqui vai ouvir a minha opinião, vai entender o que existe por trás disso e tenha a sua concepção formada sobre o assunto, tá? Mas desde já eu sou literalmente a favor do cumprimento da Bíblia Sagrada. Não tenho esse negócio de ficar ouvindo interpretações de teólogos renomados, que eu vou pela Bíblia, eu interpreto a Bíblia pela Bíblia, né? E é pela Bíblia que eu tenho a minha concepção formada sobre esse assunto, tá ok? Mas fica aqui a, a, a,
a abertura para que vocês formem, mas, primeiro, tenham responsabilidade, amor ao reino de Deus, cuidado com o rebanho de Cristo, porque ao muito que lhe for dado, muito lhe será cobrado. Tenha responsabilidade na hora de ensinar, porque você poderá pagar um alto preço se fizer errado, tá ok? Tem que ter responsabilidade, tá? Então vamos lá. Sobre o casamento, a natureza. O casamento é um compromisso para toda a vida entre o homem e uma mulher que implica direitos sexuais mútuos. O casamento é um compromisso para toda a vida. Não tem prazo determinado, né? Primeiro, casamento é entre um homem e uma mulher. Não existe outra forma de casamento a não ser entre o homem e a mulher e que poderá gerar filhos e crescer e expandir a família. Tá? Então, definido isso, né, esse compromisso para a vida toda deve ser ensinado antes. É na igreja, é dentro de casa. É o pastor ensinar na escola dominical, no culto de domingo, na hora do estudo bíblico. É ensinar que a importância do casamento e o zelo que deve ter por essa instituição, né? E que é um casamento, uma união entre um homem e uma mulher indissolúvel. E isso implica direitos sexuais mútuos. Ninguém casa para não fazer sexo. Para não fazer sexo é melhor não casar. Mas, já que quer fazer, que seja com a pessoa que você ama, respeita e quer viver por toda a sua vida. Infelizmente, a banalização dessa instituição, né, tem atingido a sociedade de uma forma geral, já está comprometida, né? O aumento o índice de divórcio é muito alto no Brasil, mas esse índice está aumentando no meio evangélico. E eu aqui, eu vou ser bem claro, tá? O meu posicionamento como teólogo protestante, nós temos que ensinar sobre a indissolubilidade do casamento. E o divórcio como possibilidade única é em caso de adultério. E eu vou falar isso mais adiante sobre o divórcio. Fora isso, eu não vejo outra possibilidade. Então, ao ensinar e ao pregar sobre o casamento, eu tenho que ensinar e quando da ministração de uma cerimônia de casamento, deve ser esclarecido isso, né? Antes, durante e depois sempre ser lembrado, né? Ao casal que já é casado, ele deve haver responsabilidade mútua, companheirismo, amor, responsabilidade, fidelidade e mutualidade nos atos sexuais, né? Não pode haver abstenção disso. Tem que haver para o bom andamento da relação, tá? Para a procriação de filhos. Mas o sexo não é só para a procriação de filhos, é para o aumento do amor, né? O equilíbrio do amor, tá? Então esse problema tem entrado dentro da igreja. Você vê jovens da igreja que já pensam em casar com a possibilidade do divórcio. Eu lido com pessoas que já se divorciaram 3 vezes. Meu Deus, e ainda quer exercer atividade dentro da igreja. E eu vou te falar, é não. É não, eu sou bem resolvido nisso aí, né? Não tem exemplo para dar para a juventude, por que vai liderar a juventude? Não tem exemplo familiar, como é que quer ser pastor? Não tem exemplo, referência na sua vida pessoal, como é que quer exercer funções de ensino
dentro da igreja. Então, eu avalio todos esses aspectos e não deve haver, de forma alguma, liberalidade para as atividades eclesiásticas para essas pessoas que andam com sua vida matrimonial totalmente desconexa. Quer ver uma coisa? Pastor divorciado. Eu aqui vou abrir uma polêmica com relação a isso, porque existem muitos ministérios compostos por liderança divorciada, né? Assim, também não julgo e não critico, mas eu falo por mim. A minha opinião clara em relação a isso é que se o pastor se divorciou, né? E não tem essa de dizer, incompatibilidade de gênero. Pensasse nisso antes. Porque eu conheci alguém mais jovem, alguém mais que entende melhor. Pensasse nisso antes. Aí o pastor decidiu divorciar. Não desistiu da sua família? Desista do ministério também. Vai ser ovelha, vai ser pastoreado, arrebanhado, mas não exerça atividades eclesiásticas não estando habilitado para falar sobre determinados assuntos. Entendeu? É o que eu penso, né? É a minha opinião formada com relação à responsabilidade da liderança. Timóteo vai falar sobre esse cuidado que deve ter ao ministro, ao diácono, ao presbítero, ao pastor. Deve ser marido de uma só mulher. E o cara, na hora de interpretar a Bíblia Sagrada, ele vai dizer o seguinte: não, mas a Bíblia fala marido de uma só mulher naquele momento em que o casamento tem validade. Se ele divorciar e se casar de novo, naquele novo casamento, ele tem que estar só com aquela mulher ou com aquele... eu vou te falar, é uma forçação de barra, né? Uma reinterpretação da Bíblia Sagrada. Se você ler o texto de uma forma clara, você já está definido. Aí você quer avacalhar, né? Forçar, vil, desculpa o termo falar, é estuprar violentamente a Bíblia Sagrada para tentar usar texto como pretexto para falar coisa sem contexto. Meu Deus do céu! Deve ser pensado com responsabilidade. Se você não tem essa habilidade, essa capacidade de cumprir a palavra, então abra mão da sua função, né? E permita que o outro que tem essa habilidade cumpra a função ministerial. Agora, não tente forçar coisas que não existem. Ministérios fracassados, ministérios que não crescem,